Bem-vindos a mais um episódio de Todos os Sentidos, o podcast do HOPE, Hospital de Olhos de Pernambuco. Eu sou a doutora Carolina Guimarães, oftalmologista do HOPE, especialista em córnea, cirurgia refrativa, catarata e olho seco. E além disso, eu sou coordenadora do Departamento de Córnea e Transplantes da Fundação Altino Ventura. É com muita satisfação que hoje eu assumo a condução desse episódio. E o tema de hoje atravessa a vida de metade da população, e mesmo assim, ainda cercado de tabu e muito silêncio. A gente vai conversar hoje sobre menopausa. Quando a gente pensa na menopausa, o primeiro reflexo é lembrar do calorão, da variação de humor, mas o corpo todo sente essa mudança hormonal, inclusive os olhos e ouvidos. E é exatamente sobre essa conexão, que poucas vezes é discutida, que nós vamos conversar hoje. Para essa conversa, eu tenho duas convidadas que enxergam esse momento da vida da mulher de ângulos diferentes e complementares. A primeira convidada é médica ginecologista com mestrado em ginecologia e obstetrícia. Foi professora de ginecologia da UPE por 30 anos e da Unicap por 4 anos e é palestrante nas áreas de perimenopausa, endometriose e contracepção. Seja muito bem-vinda, doutora Janine Criader. Prazer demais estar aqui, Carol, com vocês. A minha segunda convidada é médica otorrinolaringologista do Corpo Clínico do HOPE. É graduada pela UPE, com residência médica em otorrinolaringologia pela UFPE e título de especialista pela ABM e ABOL. É preceptora da residência médica em otorrino do Hospital Agamenon Magalhães, no ambulatório de otologia cirúrgica. Seja bem-vinda, Cátia Virgínia. Obrigada, Carol. É um prazer e eu fico muito feliz em participar desse projeto assim tão interessante e espero contribuir com o projeto. Antes da gente entrar nos detalhes, eu queria começar com uma pergunta que parece simples, mas que define muito do que a gente vai conversar hoje. Doutora Janine, quando a gente está falando da menopausa, a maioria das mulheres vão pensar no calorão, na variação de humor, mas a gente sabe que essa variação hormonal afeta, na verdade, todo o corpo da mulher. Por que é que isso acontece? É verdade. Isso acontece pelo seguinte: a mulher ela se queixa do que ela sente. Então, das repercussões da menopausa, a que é mais sentida é justamente essas ondas de calor que vão de cima para baixo e que a mulher às vezes acorda de noite e tem um sono conturbado por conta disso. E também a irritabilidade, essa história de paciência zero que a mulher correlaciona com a menopausa. Mas a menopausa é muito mais do que isso. Todas as áreas do corpo são realmente afetadas e muitas coisas são até mais graves do que isso, mas não são tão sentidas, como a questão, por exemplo, óssea, a osteoporose, né? A menopausa, ela contribui à queda estrogênica para esse osso ser mais fraco, a parte cardiovascular também, e outras áreas do corpo, como os olhos e os ouvidos, né? Que são situações em que a pessoa tem até sintomas, mas às vezes nem correlaciona com a menopausa, o ressecamento vaginal, enfim, é tanta coisa no corpo todo que pode acontecer, mas como ela sente mais essa parte, ela se queixa mais disso, secura vaginal, as ondas de calor e também a irritabilidade, mas é um mundo muito grande e muito importante. Pois é, justamente porque essa questão do o estrógeno, ele está presente em todo o organismo. Então, quando você começa a sentir essa queda, vai afetar tudo. E a gente percebe muito isso no consultório de oftalmologia, né? Então, chega muita paciente nessa fase de perimenopausa, que está começando com essa queda hormonal, que chega dizendo que não está mais conseguindo usar uma lente de contato porque está com o olho mais desconfortável, que está com o olho mais ressecado, que não consegue mais ficar na frente do computador como conseguia antes, né? Então, eu acho que realmente vai afetando todas as áreas. E, Kátia, como é que tu sente isso no consultório do otorrino? Como a Janine colocou, né, a menopausa é um complexo de transformações, né, numa fase da mulher que eu acho que está muito mais sendo desvendada agora. Antes era um tabu, ninguém falava muito nisso, e agora não. Todas as especialidades estão se voltando para entender esse momento da mulher, que é uma transição, no meu entender, assim, muito mais neural. É uma transição neural complexa e vai e se estender a todos os sistemas. E os órgãos sensoriais, como você falou, os olhos e os ouvidos, não é diferente, não é? É, Então, exatamente. a gente tem receptor estrogênio e de progesterona dentro do ouvido, das estruturas do ouvido.
A gente escuta através de um órgão sensorial que está dentro do ouvido, é um órgão ósseo, onde tem uma área membranosa, uma área de líquido, que tem receptores de estrogênio dentro. Então, quando esse estrógeno, essa progesterona começa a decair, toda essa fisiologia dentro começa a se alterar. E aí você começa a ter percepções alteradas, como zumbido, você pode ter declínio de audição, você pode ter o contrário, uma hiperacusia, você perceber mais o limiar de sensibilidade auditiva diminuir e você perceber mais o barulho, e isso dá irritabilidade, e isso dá ansiedade e contribuir para um quadro mais emocional da paciente. Pois é, o que acontece muito na oftalmologia é que tem muita relação com essa questão do ressecamento do olho, né, do olho Sim, seco. A queda do estrogênio vai diminuir a produção lacrimal, vai diminuir a proteção do olho, então você vai ficar com o olho muito mais sensível do que era antes. E o que é engraçado é que muitas vezes o paciente chega e ele não percebe que esse sintoma pode estar relacionado com a menopausa, e é às vezes exatamente, porque ele fica achando tantos sintomas de oftalmo e otorrino e outras áreas, não correlaciona com a menopausa, só correlaciona o que é clássico, né? O que as outras pessoas exatamente. falam mais. E aí, quando o paciente chega com essas alterações que a gente começa a ir questionando, aí vai começando a encaixar, e eu acho que às vezes é importante para a paciente sentir, assim, que existe uma ligação, porque você fica, Isso, meu Deus, eu tô com alteração em vários locais, o que é que tá acontecendo comigo? Quando você junta tudo num bolo só, fica até mais fácil de você conviver, né, Janine? verdade. Como é que, tão distante do sistema reprodutivo, que a gente acaba só jogando tudo isso pro sistema reprodutivo, como é que tão distante a gente também vai ter alterações? Janine, me fala um pouco sobre isso. Então, para a gente entender isso, é preciso a gente entender o que é um hormônio. O hormônio é uma substância, hormônio em geral, esses que vocês ouvem falar, todos os hormônios que a gente tem. Eles são produzidos numa estrutura, numa glândula, mas eles atuam fora do órgão que ele é produzido. Então, o estrogênio, ele é produzido no ovário, mas ele atua pela circulação do sangue. Onde você tem sangue, ele está circulando. E onde tem receptor, o que é receptor? É como se fosse uma mãozinha que segurasse o hormônio para ele fazer o efeito dele. Então, a gente tem mãozinhas para pegar o estrogênio em todo canto, minha gente. Eu acho que só não tem na unha. E olha lá que deve ter, que a unha fica mais fraca, entendeu? Mas tem em todo canto. Então, o que é que acontece? Como ele é produzido no ovário, mas ele circula no corpo todo, ele tem ações no corpo todo. Os órgãos que têm as mãozinhas, os receptores, sofrem a ação do estrogênio. E aí, quando você entra na menopausa, o seu ovário, ele deixa de produzir o estrogênio, na maioria das vezes lentamente, ou então cirurgicamente constituir os ovários é de uma vez. E aí você não tem essa ação do estrogênio nos diversos locais, segurando aquela mãozinha, né? Então, para ele ter a ação dele. Então, o que é que acontece? A queda do estrogênio vai repercutir em todo o seu corpo, mesmo à distância. É por isso que é tão importante na mulher a gente ter um cuidado integrativo com todas as áreas: psicologia, psiquiatria, oftalmologia, otorrino, cardiologia, a área de traumatologia, reumatologia. Eu nem consigo pensar numa área em que a mulher não precise de ajuda nessa época, e tem ajuda, né? Nessa época da menopausa. Pois é, Kátia. Então, assim, essa questão do zumbido, da Sim. sensibilidade auditiva, também tá tudo relacionado a isso, né? Tem tudo a ver, Carol, porque como o Janine falou, né, que os receptores de estrógeno e progesterona e outros hormônios femininos estão em todas as partes do corpo, né? E o ouvido, a gente tem uma densidade de receptores muito grande dentro do órgão da audição e do equilíbrio. Então, é aquela mulher que está ali entre 45 e 55 anos, que não tinha um zumbido e que passou a ter um zumbido, e ela nem imagina que possa ser por conta de uma alteração ou oscilação hormonal. Porque eu acho, né, como Janine deve saber bem, a parte da menopausa, tem a perimenopausa, ela começa muitos anos antes. A oscilação de hormônio, e isso vai alterar a via auditiva. E, Carol, é interessante porque a gente, como você tinha colocado antes, nem imagina como é que pode relacionar É. essas duas áreas, e tem tudo a ver. Então, os hormônios femininos, eles protegem a via auditiva, eles regulam, eles modulam a via auditiva, ele acalma e viabiliza a condução nervosa. Então, quando esses hormônios começam a cair, veja a bagunça que faz, né? Você começa a perceber mais sons do dia a dia, sons de bater o dedo na mesa, sons de bater a caneta, sons de digitação, podem incomodar a paciente.
passar a incomodar. Eu não me incomodava e agora, a partir de algum tempo, eu começo a me incomodar. Alguém arrotando, alguém espirrando, pode ser sentido como hiperacusia. Não precisa nem ser um som alto, um som baixo mesmo, um som de rotina passar a incomodar. Por quê? Porque os hormônios, o estrógeno e a progesterona, regulam os neurotransmissores. Aqueles neurotransmissores que acalmam o sistema cerebral, que acalmam as vias neurais. E como o GABA, tem vários recursos de mediação que são substâncias químicas que eles regulam e que uma hora acalma o cérebro, outra hora excita o cérebro. E não só o cérebro, mas todo o tecido neural. E aí vai bater no ouvido, vai bater no olho, vai bater em toda parte que tem sistema nervoso. Pois é, a gente estava conversando um pouco antes da gente começar a Sim. gravar que o estrógeno, na verdade, ele é aquele hormônio de produção, de proteção, né, Janine? Que protege todo o organismo. Então, quando você começa a ter a queda, Sim. falando especificamente da parte do olho, o olho se torna muito mais sensível a tudo. É a mesma coisa que você estava falando agora, né? Você fica com muito mais sensibilidade E uma sensibilidade uma neuroproteção perdida, Exato. entendeu? Por isso é que passa a perceber mais o som como o zumbido, que é uma percepção de um som que não está sendo gerado na parte externa, o paciente percebe o som e passa a incomodar. E também você tem o que a gente chama de misofonia, que é um dos sintomas que a gente está tentando correlacionar, porque os estudos são bem recentes, de um tempo para cá é que começou a se relacionar sintomas auditivos com declínio da menopausal. E aí a misofonia. A misofonia seria uma percepção, é aquela pessoa que não se incomodava com determinados sons do cotidiano. Até um prato batendo, um talher batendo no Por prato. exemplo, o marido roncando. Roncando. Antigamente você dormia e agora você não dorme, né? E aí você diz, olha, você ronca. Será que ele não sempre roncou e é você que está agora mais sensível? Olha, perfeito, Janine. Você agora é perfeito no exemplo. Meu marido sempre roncou, mas eu não ligava. Eu pegava no sono e não tinha problema. A partir de faz uns 6 meses para cá, doutora, eu não consigo dormir mais eu não sei se o ronco do meu marido aumentou, ou se eu estou mais irritada, se eu estou mais sobrecarregada no trabalho. E, na verdade, não é. É a sua percepção auditiva, sua via auditiva que está com a hipersensibilidade para sons que habitualmente você estava exposto e que levava numa boa e agora não mais. E quando a gente está falando da parte oftalmológica, a gente percebe muito assim, as mulheres que reclamam, eu conseguia trabalhar no computador tranquilamente e agora eu já não consigo mais, porque fica sentindo esse ressecamento com muito mais intensidade. Então, acho que realmente vai muito por aí. E assim, quando a gente está falando que é a queda do hormônio, o mais natural é que a gente pense que se a gente repor esse hormônio, a gente vai conseguir controlar todos os sintomas, que vai ser a maior maravilha. E aí a gente entra num assunto que talvez seja o que mais gere dúvida quando a gente fala sobre a menopausa, que é a reposição hormonal, né? Então, eu acredito que quando a gente pensa do ponto de vista das pacientes, muitas vão pensar que é a solução para tudo e muitas vão chegar dizendo que não vão fazer de jeito nenhum, porque ouviu que se fizer reposição pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. Janine, me conta um pouquinho sobre isso. Isso aí é o seguinte, a reposição hormonal, ela é importante? Todo mundo precisa? Não. Mas a maioria das mulheres precisam. Todo mundo pode? Não. Mas a grande maioria pode. Então, hoje não existe mais aquela história, sou contra ou a favor de reposição hormonal. Não é. Se a pessoa precisa, se a pessoa pode, ela tem o direito de receber a reposição hormonal, que vai melhorar vários aspectos. Mas os principais seriam aquela questão da irritabilidade, melhora do sono, das ondas de calor, da questão da vagina mais seca, da possibilidade de melhorar, por exemplo, o relacionamento sexual, mesmo com o homem roncando, se você melhorar. Mas, enfim, tem coisas que realmente não vai melhorar. A gente sabe que o estrogênio é o vilão nessa parte mesmo do olho seco, que é uma das coisas que acontece, né? Da parte auditiva, como você falou, tonturas, zumbidos, ele é. Mas se a gente repor o estrogênio na reposição hormonal, essa que vocês hoje ouvem falar,
não vai consertar isso aí. Você vai precisar ter mais atenção para você. Então, não desprezar essas queixas. Procurar mais o otorrino, mais o oftalmo, mais a dermato, porque não é uma panaceia. Mas ele atua muito bem, por exemplo, na parte óssea, prevenindo coisas importantes, como é a parte de osteoporose, na parte cardiovascular. Atua também na questão da cognição, porque já ouviram falar, né? Na menopausa, a mulher tem uma névoa. Ela começa a esquecer onde está a chave do carro, o nome de não sei quem que ela encontra. Isso é uma névoa. O estrogênio melhora. E a gente tem uma fase melhor para entrar, que é a fase da janela de oportunidade. Quando você está na perimenopausa, que é aquele período que antecede a menopausa, e como você falou, Cátia, às vezes são anos antes, a gente fazendo a reposição hormonal nessa época, a gente pega a época de ouro para evitar e controlar alguns desses sintomas. Então, a gente tem que a mulher, antes dos 60 anos ou com menos de 10 anos da menopausa, ela pode começar a reposição hormonal. E é importante nesse aspecto, mas não é tudo. Você vai precisar de tratar as outras áreas, porque fazendo a reposição hormonal, você não vai resolver a questão auditiva, de tontura, e nem vai resolver a parte do olho seco. Pois é, quando a gente pensa especificamente nessa parte de oftalmologia, a reposição hormonal não ajuda, né? Não tem nenhum estudo que comprove, tem estudos até que dizem que pode até passar por uma fase de piora, porque o estrógeno também ele não age sozinho. Na menopausa não é só o estrógeno que cai, a gente sabe que tem outros hormônios que também vão diminuindo, que também são muito importantes nessa fisiopatologia do olho seco. Então, o que a gente percebe na prática é que mesmo que faça a reposição, a parte do olho seco a gente tem que fazer o tratamento muito mais local. Então, existem várias alternativas para se tratar esse olho seco. Você pode os colírios lubrificantes, gel, você pode diminuir a inflamação com outros colírios que também são bem importantes para isso, tratar a disfunção que tem das glândulas que a gente tem na pálpebra, que ajudam bastante a segurar a lágrima no olho. Então, realmente, como a gente tem falado, tem que ser uma coisa que seja acompanhada por vários especialistas. Cuidado, e não existe uma só solução, né? Então, e eu acredito que no otorrino é a mesma coisa. Olha, perfeito, Carol. Com a gente também acontece a mesma coisa. A gente até tem estudos que correlacionam o estado menopausal com alguma dessas queixas que a gente está falando hoje, que é a misofonia, o zumbido, o desequilíbrio. Mas aí vamos pensar. Então, vamos fazer a reposição hormonal e está tudo resolvido. Não é assim. Pelo Muita gente chega contrário, com essa tem ideia. estudos mostrando que você aumenta até o risco de perda auditiva na reposição hormonal. Então, o que é a reposição hormonal na janela de oportunidade vai fazer bem? É quando você melhora o sono, quando você melhora o ânimo, quando você melhora em alguma área daquele conjunto de fatores que está ruim na sua vida, você vai dar menos bola para o zumbido. O zumbido ficou lá. Então, a gente trabalha muito de habituação na percepção do zumbido. A gente, como otorrino, a gente não vai lá e tira o zumbido do lugar. Não pode. Não consegue. A gente não consegue, infelizmente. Mas a gente lança a mão de outros tratamentos que estão relacionados. Porque nem toda mulher com menopausa vai ter zumbido. Não é bem assim. E nem todo zumbido é causado por menopausa. Então, a gente vai ter que entender bem essas duas situações. É muito bem colocado. E aí, a gente vai lançar mão do nosso tratamento para zumbido, que aí passa por medicação, passa por meditação, passa por uma terapia comportamental cognitiva, passa por psicoterapia, e a gente tem uma infinidade de tratamentos. O zumbido tem tratamento, porque antigamente tem zumbido, não faz nada. Não, hoje, graças a Deus, não é assim. A gente pode acolher essa paciente, né? No caso, a gente está falando da paciente, mas dos pacientes, e a gente tem muita coisa para oferecer para o zumbido, mas a terapia hormonal vai melhorar a qualidade de vida, e isso a gente é a favor. Eu acho que essa questão de qualidade de vida é realmente o ponto da questão, É o mote da questão, né? Porque a gente percebe muito no consultório de oftalmologia que algumas mulheres, assim, o olho seco, ele não é aquela coisa tão clara, sabe? Então, e é uma coisa que atrapalha muito a qualidade de vida.
E aí muitas mulheres são tratadas como, isso é besteira, você não tá sentindo isso aí, não, É da é da idade. idade, É. você tem que aguentar, e enfim. E aí quando a gente começa na consulta, aí puxando uma coisa, puxando outra, você vai vendo que às vezes é só a pontinha do iceberg, né? Você vai encontrando uma infinidade Não de tá dormindo coisas. bem, tá É, né, tem Tem uma coisa também que eu irritabilidade. acho importante, a gente inclusive estava conversando sobre isso, que é a questão de tela, né? Então, a gente vive muito em tela. E aí, Carol estava até explicando que o problema da tela com o olho seco é porque você não pisca quando está olhando. Então, você está ali naquele celular, vai dormir, rodando o Instagram, o YouTube, tudo isso, e TikTok, e aí você não para piscar. E isso agrava. Então, imagina, você está na menopausa e outra coisa, a gente trabalha também muito na frente de uma tela. Então, você fixa naquilo ali e você piora essa questão do olho seco. Então, tudo isso contribui, né, Carol? e às vezes basta uma mudança, pouca mudança assim no seu dia a dia, e você já vai ter uma melhora grande. Começou a usar um pouco mais de lubrificante, começou a diminuir a quantidade de telas, começou a baixar um pouquinho a iluminação, o ar-condicionado tá direto, você vai vendo quais são os gatilhos e vai tentando mudar um pouco Isso, isso, estruturar um pouco isso exatamente. no seu dia a dia, É né? aquela visão que Janine falou, né, a visão holística, Holística, a visão Holística, de integrativa, de tudo. a exatamente. gente olhar a saúde como um aspecto global, aí a gente Verdade. vai conseguir resultados. Pois é, assim, puxando um pouquinho mais para o nosso dia a dia do consultório, Sim. saindo um pouco mais dessa parte técnica. Janine, eu queria que tu falasse um pouquinho qual é o maior temor da mulher na menopausa. O que é que eles chegam no consultório falando? Olha, o que a mulher mais questiona é se ela pode fazer reposição hormonal e o risco da reposição hormonal. E, inclusive, elas pensam muito em câncer de mama. A reposição hormonal, ela aumenta muito pouco a incidência de câncer de mama. A que você faz com dois hormônios, né? Estrogênio e progesterona. Ela aumenta muito pouco. E ela não pensa em algumas coisas que aumentam muito mais do que duplicam o risco de câncer de mama, como é o sobrepeso e a obesidade. É por isso que na menopausa as medidas gerais de vida são tão importantes. Manter o peso, perder Isso. peso, fazer atividade física, a gente não vai se cansar de dizer isso. Ter uma alimentação mais saudável, cuidado com álcool. A gente vê muito mulher nessa fase de menopausa até passar a beber mais, mulheres que não bebiam, né? Porque não tem mais filho pequeno para cuidar e tudo isso, às vezes tem algumas coisas que você está fazendo balanço da vida e aí você começa a beber um pouco mais. Esses fatores aumentam muito mais o risco do câncer de mama do que a reposição hormonal. E em termos de qualidade de vida, a reposição hormonal, por essa questão que a gente já falou, a questão cognitiva, a questão óssea, a questão cardiovascular, a mulher tem uma longevidade melhor e maior e uma qualidade de vida melhor. Então, a reposição hormonal, quando ela é bem indicada, quando a mulher pode, ela é muito benéfica nesses aspectos. Tá? Agora, ela não é tudo. Você tem que ter os cuidados gerais que você tem e precisar das outras áreas. Mas ela é bastante importante e o medo delas é um medo que foi há anos colocado, inclusive por nós mesmos, com trabalhos antigos que saíram sem metodologias adequadas e que hoje foram derrubados. Então, hoje a gente tem indicações mais precisas, com mais consciência e com menos medo até do próprio médico de indicar e da paciente de fazer a reposição hormonal. E é curioso, assim, como às vezes somos nós, especialistas de outras áreas, que vamos perceber essas alterações, né? Então, Sim. muitas vezes o paciente chega pra gente, a gente tem essa primeira ideia que pode estar relacionado com a menopausa, e aí faz esse encaminhamento para um ginecologista, para alguma coisa. E o contrário também acontece, né? Então, existe Sim. muita essa troca entre os especialistas para a gente conseguir tratar o paciente como um todo, né? Kátia, quando chega uma paciente com olho seco, com um zumbido, assim, nessa faixa etária dos 45, 55 anos, você já pensa na menopausa como a principal causa? Como é que é feita essa conexão? Não, como a principal causa não, Carol, mas é assim, se é uma paciente que está ali entre 40 anos, né, Janine? 40, 55 anos. Doutor, eu nunca tinha zumbido, eu sempre escutei bem. Olha, eu estou perdendo o sono com o meu zumbido. Agora apareceu um zumbido do lado direito, vamos supor, e ele está me tirando o sono, principalmente quando eu chego em casa, eu estou achando que é mais trabalho, alguma coisa assim. Quando eu estou no silêncio, o zumbido tem aumentado. Então, é aquela paciente que não tinha queixa auditiva, que está dentro dessa faixa etária, e principalmente aparecimento de zumbido sem outras causas, né?
A bioquímica está bem, tem uma saúde relativamente bem em outras áreas, não tem queixa de outras doenças associadas, como hipertensão, diabetes, que aí já entra em outra direção. Então, eu penso na questão da menopausa e perimenopausa, nessa faixa etária, né? Principalmente, Carol, porque, como eu estava falando com Janine antes, a menopausa ela ficou muito tempo como tabu, né? Que era um marco ali de que a fase reprodutiva da mulher, a mulher se limitava à fase reprodutiva, acabou a fase reprodutiva, acabou a mulher. Então, hoje não, hoje você é uma mulher produtiva que está, né, tem o período menopausal, mas ela está na vida, no trabalho, está curtindo a família, não está em casa, tá, né? Tem essa coisa de estar sendo mais estudada a menopausa agora, então está se conhecendo mais esse processo É. transicional da mulher Hoje em dia, e cada tem vez muito mais, mais né? chance de ajudá-la, né? Mas olha, minha Isso. gente, tem uma coisa que explica tudo isso. Sim, Veja, antigamente as mulheres morriam mais cedo. As pessoas morriam mais morreu cedo. mais cedo. E hoje o que é que acontece? A gente tem o que se chama longevidade, a gente vive mais. E a mulher, ela passa mais de 1/3 da vida dela numa fase da menopausa. Então a menopausa, esse período de menopausa, pós-menopausa, ele teve que ser mais estudado. E isso funciona como? Como a gente está estudando mais, a gente descobre mais. É Sim. sempre assim. Quando a mulher vem para o ginecologista, a gente atua meio como clínico da mulher. A gente trata muita coisa, mas a gente encaminha muitas coisas. Agora, eu sinto falta, porque não é todo mundo que é como vocês, que correlacionam e Sim. que às vezes dizem, ó, vá cuidar de você holisticamente. Então, vá ver se você precisa de reposição hormonal, faça uma consulta com o ginecologista. Na verdade, a gente encaminha mais do que recebe. Então, assim, vamos ser São Francisco de Assis. Então, é dando que se recebe. Então, a gente encaminha para vocês como clínicos, mas vocês, cardiologistas, reumatologistas, otorrinos, oftalmo, tem que encaminhar para a gente cuidar da mulher, cuidar dessa fase de longevidade da mulher com qualidade de vida, que é extremamente importante, porque ela tem que produzir, não é? E a mulher hoje, uma mulher com 65 anos, ela não parece mais aquela mulher com 65 anos de antes. Ela tem que trabalhar, ela tem que produzir, não é? E é por aí. Então, a gente precisa realmente desse cuidado ideal com a mulher. Pois é, e hoje em dia a gente tem conversado cada vez mais sobre menopausa, então esse Isso, assunto Carol. está sempre na mesa, a gente está trocando ideia, né? Coisa que antigamente a gente não via. Mas ainda é um assunto que a gente considera um tabu, e ainda é um assunto que para muitas mulheres vem com vergonha, vem com dificuldade de se falar, né, Janine? Eu acho que no consultório deve perceber um pouco disso. Muitas vezes trata a menopausa como um sinônimo da velhice. Não é. Isso. Menopausa é uma vitória. Você viveu e chegou nessa fase. Senão você morreu antes de alguma coisa. Então, tem que tratar como uma vitória. Agora, a menopausa, ela é um contexto que precisa ser vivido com qualidade de vida. Com E não cuidado. encarar a mulher na menopausa como uma velha. Fazer esse tipo de correlação. A menopausa é uma vitória. A pessoa viveu para ter. Todas vamos ter. Todas. Bom, e a gente está chegando agora na fase final da nossa conversa, e eu queria fechar pedindo que vocês duas deixassem uma mensagem direta para quem está nos ouvindo, tá? Se existisse uma coisa que vocês querem que toda mulher na faixa etária dos 45 anos saiba sobre esse momento de vida, o que seria? Eu vou começar, tá certo? Eu acho que a mensagem que eu queria passar era que você não está sozinha. Você não está sozinha, tanto no sentido de que existem várias passando pela mesma coisa que você está passando. Então, é sempre bom trocar ideia, conversar, ver como é a experiência do outro, que você vai entendendo como lidar com isso. Quanto você não está sozinha, que existe uma rede de profissionais da saúde que podem ajudar a passar por essa fase de uma forma mais leve. Então, assim, procurem ajuda, conversem sobre o assunto. Acho que a minha mensagem principal é conversem sobre isso, porque conversando a gente consegue contornar as coisas melhor. Janine. Quando você chega na menopausa, isso não quer dizer que você mudou, você é a mesma mulher. O que você precisa mudar é o cuidado que você tem com você mesma. Kátia. Pegando o gancho aí de vocês, né? A menopausa, assim, como está sendo bem estudada e bem desbravada aí, a gente prestar atenção na gente, né? Um sintoma que eu não tinha e um sintoma que eu passo a ter e eu vou levando porque isso não me deixa incapaz, mas me tira a qualidade de vida. Então, a menopausa é essa saúde da mulher de uma forma integrativa e principalmente olhar para a parte sensorial, né, Carol? A Isso. parte, né, de Uhum. olhos, ouvidos, É. tato, toda a parte dos sentidos, né? É. É o sentido aqui do podcast. Isso, gente.
Pois é, gente, obrigada por essas palavras. A gente chega ao final desse episódio de Todos os Sentidos. Uma conversa que começou na menopausa, terminou falando de hormônio, de olhos, ouvidos, do corpo como um todo, né? Exatamente o que a gente queria, falar de Dos todos os sentidos. sentidos. Exatamente. E aqui no Hope a gente sabe que a saúde é inteira. E cuidar bem da visão passa por entender também esses outros sinais do corpo. Obrigada, doutora Kátia, obrigada, doutora Janine, por trazer esse conhecimento pra gente hoje, né? E obrigada a você que ouviu esse episódio de Todos os Sentidos. Até a próxima.